Vamos dar início a mais um vídeo do curso da Norma Regulamentadora 5. Neste segundo vídeo, vamos falar das medidas para evitar incêndio e os tipos de extintores. O primeiro passo para se prevenir o incêndio é evitar que surja o fogo. Para eliminar o fogo, é necessário eliminar um de seus elementos. As substâncias que têm a propriedade de pegar fogo e queimar são chamadas de combustíveis. Existem, como vimos no vídeo anterior, três tipos de combustíveis: sólidos, líquidos e gasosos. Além dos combustíveis, para que haja fogo, também é necessário uma fonte de calor, que em alguns casos até o calor do sol é suficiente para a combustão. Todo fogo é alimentado pelo oxigênio. Portanto, completando o triângulo do fogo, existe o comburente. Eliminando-se qualquer um desses elementos, então não haverá fogo. Algumas recomendações para se evitar o fogo. Armazene de maneira adequada os materiais combustíveis e inflamáveis, como papelão, plástico, solventes, tintas, etc. Cuide sempre da manutenção das instalações elétricas e não as sobrecarregue, pois podem causar um curto-circuito, dando origem ao incêndio. Verifique sempre as condições do sistema de para-raios dos prédios, evitando assim que um raio dê início a um incêndio. Mantenha as instalações em ordem. O acúmulo de materiais e a desordem podem facilitar o início e a propagação de um incêndio. Cuidado com os fumantes. As famosas bitucas de cigarro podem originar um incêndio. Reserve um local para fumantes e nele disponibilize uma bituqueira. Em áreas onde haja riscos de faíscas e fagulhas, como área de solda, de desbaste, de corte de metais, mantenha afastado todo o material inflamável. Os métodos de extinção visam desagregar um dos três elementos que formam o triângulo do fogo. Os métodos podem ser empregados isoladamente ou simultaneamente. Resfriamento consiste na redução da quantidade de calor presente na reação. Esse método é ideal para incêndios de classe A, que ocorrem com combustíveis sólidos que queimam na superfície e na sua profundidade, deixando resíduos, as cinzas. Abafamento tem por objetivo isolar o oxigênio do processo de combustão. Podemos impedir que o combustível entre em contato com o oxigênio por meio de um abafamento por uma cobertura. Isolamento visa separar do processo de combustão o elemento combustível. Isso é feito por meio da retirada do material do local. Por exemplo, digamos que uma entrada de gás nitrogênio está aberta. Podemos então fechá-la, retirando o combustível que está sendo queimado. Em incêndios em mata, desmata-se uma faixa larga o suficiente para que o fogo não ultrapasse. Este método é indicado para incêndios classe B e C. Tipos de extintores. Temos diversos tipos de extintores. Eles são classificados segundo o agente utilizado para a extinção do fogo, sendo os mais empregados os de mais baixo custo, facilidade de obtenção e bom rendimento operacional. Água pressurizada é utilizada principalmente em incêndios de classe A. Em incêndios de classe C,
só deve ser utilizado sob forma de neblina. Nunca utilize esse tipo de extintor em incêndios de classe B. Espuma é um aglomerado de partículas de solução aquosa de baixa densidade. Atua por abafamento e é indicada para líquidos inflamáveis. A espuma pode ser química ou mecânica, conforme seu processo de formação. Química se resultou da reação entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio, encontrada em extintores portáteis, porém está em desuso. A espuma mecânica é produzida pela mistura de água, LGE, líquido gerador de espuma, e ar. Não é permitida a venda de extintores de espuma para empresas ou civis. Somente o Corpo de Bombeiros tem acesso a esse material. Pó químico seco, PQS. É uma mistura de pós micropulverizados, constituídos basicamente de bicarbonato de sódio ou bicarbonato de potássio. Usado nos incêndios de classe B e C. Em materiais pirofóricos, os materiais classe D, será utilizado um pó químico especial. Gás carbônico, CO2. É um gás incolor, inodoro, sem cheiro, não tóxico e não condutor de eletricidade. Usado preferencialmente nos incêndios classe B e C. Todo o extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção, devendo ser inspecionado no mínimo uma vez por mês, sendo observado seu aspecto externo, os lacres, manômetros e se os bicos e válvulas de alívio não estão entupidas. Cada extintor deverá ter em seu bojo uma etiqueta contendo data da carga, teste hidrostático e número de identificação. Localização dos extintores. Os extintores deverão ser instalados em locais de fácil acesso e visualização. Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo vermelho ou uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Embaixo do extintor, no piso, deverá ser pintada uma área de no mínimo 1 metro por 1 metro, não podendo ser obstruída de forma nenhuma. Sua parte superior não poderá estar a mais de 1,60 m acima do piso. Extintores não podem ser instalados em paredes de escadas e não podem ser encobertos por pilhas de materiais. Resumindo, nesta aula vimos algumas recomendações para se evitar o início de um incêndio. Os métodos de extinção de um incêndio são resfriamento, abafamento e isolamento. Os extintores utilizados são água, espuma, pó químico seco e gás carbônico. Cada um deles tem uma classe de incêndio para a qual é recomendado. Os extintores devem ter uma ficha de identificação e controle. Devem estar localizados em local apropriado e de fácil acesso em caso de incêndio. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo, apresentaremos os procedimentos para escapar de um incêndio. Muito obrigado e até lá!